Que Estão passando em rede susto! mundial, é? Estão passando em rede mundial agora, é? Eu sei, Gustavo. Crédito não é de graça. Por isso que eu estou correndo para resumir os assuntos para dar dentro de 50 minutos, para vocês gastarem o mínimo de bônus possível. Beleza? Tranquilo, né? Eu vou Sim. fechar aqui o chat para a gente começar. Ó, pessoal, bom dia de novo aí a todos. Hoje a gente vai ver um pouquinho de geometria, que é a parte que Ítalo mais gosta de desenho, que eu acho mais fácil do que os números, e vou misturar um pouquinho, certo? Vou misturar com os números irracionais. Vou mostrar a geometria e a descoberta do número irracional. E quais são as características dos números irracionais. Beleza? Vamos lá. A aula de hoje a gente vai ver só esse assunto aí. Observe. A área do quadrado construído sobre o lado maior do triângulo possui duas unidades de área. Estou falando desse quadrado que eu marquei com X aqui. Ó. Vou botar uma seta para ele. Pronto. No lado maior desse triângulo aqui, eu desenhei esse quadrado. E essa área tem duas unidades. A área de cada quadrado construído sobre os lados menores, eu vou chamar aqui de 1 e de 2, possui uma área de unidade. Por que uma área? Tá vendo aqui, Vivian? Só ocupa uma área, só Bom, ocupa um quadradinho, ó. E aqui é outro quadradinho, desses pontinhos que eu fiz aqui. Oxente, então se eu somar essa área com essa, dá duas áreas, oxente, dá o tamanho da grande, ó. Aí eu botei aqui, ó. A área do quadrado maior, que é esse que eu botei em x, ó, para ficar diferente, é igual a quanto? A área do quadrado menor, 1, mais a área do quadrado menor, 2. É ou não é? Se essa grande aqui vale 2, e essa daqui vale 1, e essa vale 1, 2 não é igual a 1 mais 1, não? Vivian, sexto ano. é, Aí, como é fácil? Tudo construí a partir desse triângulozinho verdinho, ó. tô Peguei o entendendo. maior lado, peguei esse tamanho aqui do maior lado, aí coloquei aqui e coloquei aqui, formando um quadrado. E dos pequenos eu fiz a mesma coisa. E observei que a área desse grandão aqui é igual à soma das menores, ó. Somei essa com essa. Olha como é fácil. Propriedade. Dado um triângulo retângulo qualquer, a área do quadrado construído sobre o seu maior lado será igual sempre à soma das áreas dos quadrados menores, ou seja, aqueles construídos sobre os dois outros lados. Beleza, galerinha? Tranquilo? Aí se eu pergunto na Sim. questão, Ítalo, você tem o teorema de Pitágoras, é? É, de novo. Tá aqui o triângulo retângulo. Qual é o valor numérico de x? Como é que eu vou fazer? Oxe, mas o professor não estava falando de área agorinha aqui? E agora só botou um valor de um lado, x. É, pessoal, que a gente vai aprender a calcular. Olha como é massa. Se aqui vale x, eu vou aplicar a propriedade. Ó. A área desse quadrado grande aqui. Vou chamar aqui, a área do quadrado grande. De G aqui. Se um lado vale x e é um quadrado, x vezes x é x elevado ao quadrado. Tem que ser igual à área dos menores. Então, quem é a área desse daqui? 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Mas quanto é que vale 1 ao quadrado? 1 ao quadrado a gente já sabe que é 1 vezes 1. Então, fica 1 mais 1, 2. Mas eu não quero x ao quadrado, eu quero só o valor de x. Ó. Então, como é que eu faço para tirar essa potência daqui? Eu passo ele como raiz. Então, x vai ser quem? Raiz quadrada de 2. Isso quer dizer o quê? Que a área desse quadrado grande é raiz quadrada de 2. Aí Vivian fica logo aperreada. Mas como assim raiz quadrada de 2? É, Tô Vivian. mesmo. Como é que uma área pode ser raiz quadrada de 2? Me diz mesmo. Porque raiz de 2 não tem um valor exato. Aí eu vou deixar indicado. Vou deixar só assim, raiz de 2. E esse número é irracional.
Por que a gente chama ele de irracional? Porque ele não é uma raiz quadrada exata. Como assim, raiz quadrada exata? Pessoal, porque eu tenho, quem é a raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? 2. Aí todo mundo já sabe. Raiz quadrada de 9. Qual é o número multiplicado por ele mesmo que dá 9? 3. Mas 2 não tem raiz. E agora? Aí, quando não é raiz exata, esse número vai pertencer ao conjunto dos números irracionais. Olha como é fácil. Eu não preciso, só se pedir. Qual é o valor da raiz quadrada de 2? Aí você vai, calcula e coloca, tá bom? Mas enquanto não, vai ficar só indicado, porque é um número irracional. Tá tudo bem, Vivian, até aí? Sim, A gente tá professor. só na parte da teoria ainda. Mas, professor, mas se eu não quiser desenhar um quadrado, tem outra maneira de representar? Se eu quiser representar raiz de 2, eu desenho os lados pequenos do meu quadrado. Ó. Desenhei o triângulo, o lado pequeno do quadrado vale 1 e do outro também vale 1. Quando eu ligar os pontos, esse tamanho daqui até chegar aqui vale raiz de 2. Aí eu vou com um compasso, que é aquele que eu gosto de levar, que tem uma ponta metálica, que eu gosto de ficar brincando. Coloco a ponta metálica no zero, Gostava geral. o grafite aqui em cima, e depois eu girava até embaixo, localizando o valor da raiz quadrada de 2. Aqui, Vivian, sem fazer conta, eu já sei que o valor da raiz quadrada de 2 está entre o número 1 e o número 2. Olha como é fácil. Sem calcular. Só olhando para a figura. Já sei que esse valor, a raiz quadrada de 2, vai estar entre 1 e 2. Beleza, pessoal? Aí eu botei aqui, ó, o valor de raiz de 2 vai estar entre 1 e 2. Tranquilo? Mas como é que eu faço para encontrar um valor mais próximo? Não estou usando a calculadora, certo? Já sei que está entre 1 e 2, então eu vou começar a colocar as vírgulas. Será que é 1,1? Vou testar. 1,1 ao quadrado é igual a 1,21. É menor do que 2. 1,2 ao quadrado. Estou aqui. Ó. É 1,2 vezes 1,2, que dá 1,44. Também é menor do que 2, que é o número que eu estou procurando aqui. Ó. 1,3 ao quadrado é 1,69, que também é menor do que 2. 1,4 ao quadrado, 1,96, que também é menor do que 2. Quando eu coloquei 1,5, deu 2,25. Opa! O que antes estava entre 1 e 2, Vivian, agora está entre 1,4 e 1,5. Olha como eu estou reduzindo. Só porque eu aumentei uma casa decimal. Eu estava aqui, raiz de 2 estava entre 1 e 2. Vou adicionar uma casa decimal. Uma. Aí já ficou entre 1,2, 1,4 e 1,5. Tá vendo aqui, ó? Porque eu estou procurando 2. 1,4 chegou 1,96 e 1,5 chegou em 2,25. Passou. É maior. Então já está entre 1,4 e 1,5. Beleza? Quando eu coloco na calculadora, quando eu coloquei na calculadora, o valor que chegou para mim foi raiz quadrada de 2 é igual a 1,4142. Deixa eu botar aqui. Estou aqui com a calculadora aberta. Vocês estão conseguindo enxergar a calculadora ou está muito pequena? Sim. Tá bom. Aí eu vou aqui, ó. 2. Aí raiz quadrada. Em toda calculadora tem. Aí, ó, é 1,41, 42, 13. Olha o número que deu. Aí por isso eu coloquei reticências, ó. Porque tinha mais unidades. Quanto mais unidades eu pegar depois da vírgula, mais próximo eu vou chegar de raiz quadrada de 2. Mas ela continua
não sendo exata. Por isso que é um número irracional. Aí agora a gente vai fazer aqui, ó, um exercíciozinho para a gente ver se fixou esse assunto. Sabemos que a raiz quadrada de 5 está entre 2 e 3. Determine o valor aproximado desse número irracional com duas casas decimais. Aí eu vou testar, Vivian. 2,21, 2,22, 2,23, 2,24 e testei até 2,25. Observei que o 2,24 é o que chega mais próximo, ó. Só passou do 5, 0,01. Então, por ser aproximado, que ele está escrito aqui, ó, aproximado, então qual é o que chega mais próximo? É 2,24. É só isso. Entendeu, Vivian? Entendi, professor. Pronto. Vou colocar na calculadora de Não novo. entendeu nada, Vivi, cala a boca. Ó, 5 raiz quadrada. 2,23, 60, 67. Mas como eu estou fazendo aqui na mão, o mais próximo que eu cheguei foi 2,24. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí. Sim, professor. Então vamos continuar. Agora a gente vai Peraí. Explica só mais uma vez aqui. Só mais uma vez, só mais uma. Pronto. Ele disse assim no exercício. Sabemos que a raiz quadrada de 5 está entre 2 e 3. A gente já sabe que raiz quadrada de 5 é irracional, porque não tem um valor exato. Aí ele pede que a gente determine o valor aproximado. Então, a gente vai o valor mais próximo desse número irracional. Aí eu comecei a testar, Via. 2,21 ao quadrado, quanto é que dá? Aí cheguei nesse valor. 2,22 ao quadrado, cheguei a esse valor. Aí, quando eu cheguei aqui em 23 e 24, eu observei que chegou 4,9729 e 5,0176. Aí, quem está mais próximo? É esse ou é esse? Esse está aqui, né? E aqui só está 0,01. Passou um pouquinho só. E aqui? 0,03. Quando ele fala, Vivi, duas casas decimais, são os dois dígitos que eu vou multiplicar. Quando eu tenho dois dígitos depois da vírgula, vai me gerar 4. Entendeu? Aí, Entendi, agora eu entendi. Nesses daqui foi que eu cheguei mais próximo. Aí eu vou ver. Quem está mais próximo? Se fosse dinheiro, está faltando quanto? Para R$5. 4,97 centavos. Está faltando 3 centavos. É ou não é? É. E a outra eu tenho R$5,01. Quem está mais próximo? Quem falta 3 ou quem passa 1? Eu acho. É o 1. Por isso que eu peguei esse. Tudo bem, acertou. Beleza, galerinha? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma. Ídolo, esse ano passa, né, Ídolo? Vai pro Poxa, ensino já tô médio, passado né? desde o início do Tudo de ano. uma Relaxa, mãe. confia em mim. Ó, pessoal, a gente vai conhecer o número irracional π. O π é um número irracional que é mais conhecido. Eu tentei botar aqui um pouquinho do π, quanto é que ele vale. O π vale 3,14, 15, 92, 65, 35, 89 e assim infinitamente. Beleza? Mas esse número π, esse danado desse número, ele vem da onde? Quem inventou isso? Aí vamos lá. O senhor me Não, inventou. eu não, eu só estudo. Eu não inventei nada. Ó, esse número π vem da circunferência. A circunferência tem alguns elementos. Eu vou ter o diâmetro, que é a distância entre as paredes passando pelo centro da circunferência. Tá aqui, essa linha vermelha aqui. Eu tenho o raio, que é a distância do centro até a borda, digamos assim, da circunferência.
Eu tenho uma corda que eu representei pela cor verde, ó, que é o que liga dois segmentos quaisquer, dois pontos quaisquer da circunferência. Um arco, que são esses pontos que a corda fez, e uma flechazinha, que é essa pretazinha, que é o do ponto médio do segmento da corda até chegar na borda do arco. Mas para que eu quero saber disso, professor? Pessoal, porque a gente pode estabelecer uma relação entre a medida do diâmetro e o comprimento da circunferência. Como assim? Porque essa relação é obtida dividindo-se o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro. É como se fosse assim, Vivian. Pessoal, aí, eu tenho uma circunferência, vamos supor que seja assim, redondinha. Eu quero saber o tamanho dela. Eu vou lá, abro ela e vou ver, eita, ela mede tanto. E vou pegar essa relação e vou dividir pelo diâmetro. Quando eu fizer isso, com qualquer objeto redondo, vai dar o valor de π. Como assim, professor? Vamos fazer o seguinte. Você vai pegar uma moeda de R$1, que tem aproximadamente 84,9 milímetros. Você pode utilizar essa fita métrica de roupa, que as costureiras usam para tirar a medida da roupa, de comprimento, e 27 milímetros de diâmetro. Se você pegar 84,9 e dividir por 27, vai dar aproximadamente 3,1444, que é mais ou menos o número de π. O π vem daí, pessoal. Vou pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro. Vamos lá. 84,9 dividido por 27. Tá vendo aí, ó? Daí que vem o π. O comprimento da circunferência. Eu vou, pego a circunferência daqui, ó. Vou com a fita métrica, veja ela todinha aqui. Esse é o comprimento. Esse é o comprimento. E eu vou dividir pela medida do raio, do diâmetro. Aqui está o diâmetro. Vou chamar de D só. É só isso. Esse é o π. Olha como é fácil. Aí eu vou deixar aqui uma tabelinha para vocês tentarem fazer com outros objetos que você tem na sua casa. Como assim? Eu tenho aqui um copo. O meu copo aqui é redondo. Vou pegar, eu não tenho uma fita métrica de costureira, mas eu tenho uma trena. Vou pegar, vou medir meu copo aqui. Medir aqui meu copo. Vi quanto foi que deu. Anotei o valor. E vou dividir pelo diâmetro. Você pode fazer isso com qualquer objeto redondo aí, que vai dar 3,14 e alguma coisa. Com qualquer um. Eu deixei aí para vocês fazerem em casa aí. Tranquilo, pessoal? Sim. Aí, vamos lá. Esse valor de π é constante. Beleza, pessoal? E vai representar o π, essa letra grega aqui, certo? A gente lê π, mas a letra é como se fosse um Rzinho, certo? A constante π aparecerá nos cálculos que envolvem circunferência e círculo. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Você vai fazer um Sim, Rzinho, professor. ó. Um R e com tipo um tiozinho assim em cima. Beleza? Vamos lá. Mostrando aqui como é que eu faço para calcular a área da circunferência. Tá aqui, ó. A área vai ser... Como é que eu vou fazer para calcular a área? É π vezes o raio elevado ao quadrado. Poxa, e o π precisa para calcular a área? Precisa. E o comprimento da circunferência, desse circunferência do círculo aqui? É 2 vezes π vezes o raio. Por isso que a gente estuda o π. Ele é bem importante. Beleza? Aí como é que a gente aplica? O diâmetro de uma circunferência mede 20 centímetros. Aí eu vou anotar. O diâmetro, 20 centímetros. O raio, vou chamar de R, de raio, 2x mais 5. Descubra a medida de x em centímetros. Eita, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá, devagarzinho. O raio, a gente sabe que é a metade do diâmetro. Beleza, pessoal? Beleza. Aí eu vou fazer, ó.
Se o raio, voltando, se o diâmetro é 20, o raio é 10. Então, vou fazer, ó, 2x mais 5 igual a 10. Aí depois a mesma coisa, ó, tudo que tem x de um lado, que não tem de outro. Lembrando que trocou de lado, troca de sinal. Muda a operação. O x, o 5 está positivo, passou negativo. 10 menos 5, 5. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 5 dividido por 2 dá 2,5 centímetros. É só isso, pessoal. Olha como é simples. Não é não? Eu acho. Vamos para outro exercício. Uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 metros. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 quilômetros diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia. Pessoal, quando vocês tiverem problemas assim, primeira coisa, identificar as unidades. Essa unidade do 80 está em metros. E ele quer correr em quilômetros. Ou eu deixo tudo em metro, ou eu deixo tudo em quilômetros. Beleza? Para ficar todo mundo na mesma unidade. Tá certo? Aí eu fiz assim, ó. O diâmetro tem 80 metros. Como diz aqui no problema. O raio é a metade de 80 é 40. Como é o comprimento dessa circunferência aqui? Não é 2π vezes o raio? O π é 3,14 e o raio é 40. Essa pista mede, tem um comprimento dela de 251,2 metros. Mas ele quer correr 10 quilômetros. E agora? Pessoal, 10 quilômetros corresponde a 10 mil metros. A 10 mil metros. Eu quero pegar 10 mil metros e dar voltas. Então, eu vou pegar o 10 mil e dividir pelo comprimento da circunferência. Ele tem que dar aproximadamente 39,8 voltas. Ou seja, aproximadamente 40 voltas. Tranquilo, pessoal. Vai ter um passo a passo, certo? Para vocês fazerem. Tem um passo a passo. Tudinho faz um... Primeiro acha um valor, depois acha outro. É tanto que eu separei aqui, ó. Como é que eu faço para calcular o comprimento dessa circunferência? É a primeira parte. Até aqui é 80 metros. Aí na segunda parte eu já deixei em vermelho. Ó. Vou responder agora a segunda parte da pergunta. Tá bom, pessoal. Estou indo muito rápido. Vai, tá de boa. Não, tá tranquilo, tá de boa. Beleza. Deu pra entender. Tranquilo, vamos lá. Agora a gente vai entender o que é o conjunto dos números irracionais. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. O conjunto mais simples numérico que a gente tem é o conjunto dos números naturais. É aqueles que naturalmente a gente começa contando. É aquele 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Mas como é que eu vou fazer, professor? Para representar um número negativo nos naturais. Eita, não tem como. Os naturais não têm um negativo. Então, a gente vai fazer como? E se eu tiver uma fração? E agora, como é que eu vou fazer? Aí foi surgindo os outros conjuntos. Tranquilo, pessoal? Quando eu introduzi os negativos, os naturais, só que todos os opostos, o que era positivo, botei negativo. Então, eu formei o conjunto dos números inteiros. Aquelas divisões exatas, raiz quadrada exata. Opa, já peguei e juntei nos racionais. Mas e as raízes quadradas que não são exatas? E aí? Aí criou-se o conjunto dos números irracionais. Os naturais, a gente lembra que tem um Nzinho, representado por esse símbolo, que é um N com a perninha, e a sequência é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e assim por diante. Dos naturais, eu queria que você lembrasse dos números pares, ímpares e múltiplos. Qual é a sequência dos números pares? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E dos ímpares? 1, 3, 5, 9,
3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante. E os múltiplos, o que são múltiplos? Aquele que eu vou multiplicando. Que são, por exemplo, os múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e assim por diante. Tranquilo, pessoal? Aí, com o passar do tempo, somente os números naturais não eram mais suficientes para fazer registros, principalmente em situações de comércio. E por isso surgiram os números negativos. Dessa forma, os números positivos e os negativos formam um conjunto dos números inteiros. Aí eu consigo, pessoal, representar aqui o conjunto dos números inteiros numa reta. Do lado, eu tenho um zero aqui no meio, onde vai dividir para a direita os positivos, para a esquerda os negativos. Aí eu começo, ó, 0 para a direita, mais 1, mais 2, mais 3, para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Só uma Não, revisãozinha. professor. Repete Diga, mais uma Vivi. vez aí. Repete essa questão só mais uma vez, para eu entender. É assim, Vivi, ó. Nos naturais, eu não tinha os negativos, certo? Aí, nos Certo. inteiros, eu coloquei os negativos. Beleza? Eu tenho um zero aqui que marca o meio. Opa. Ah, entendi. Eu tenho um zero aqui que marca o meio. Para a direita, eu vou ter os números positivos. Para a esquerda, eu vou ter os negativos. Beleza? São os mesmos Beleza. números, só que com sinal contrário. Eu tenho 1, menos 1. 2 e menos 2. 3 e menos 3. E assim por diante. Beleza? Eu consigo representar tudo Sim. nessa retinha numérica aí bonitinha. Tá bom? Viu? Vamos lá. Aí, como é que fica isso, professor? Eu tinha o conjunto dos números naturais, sendo negativo, e englobei nele os negativos, formando os inteiros. O símbolozinho dos inteiros é esse Zzinho com outro tracinho a mais. Beleza? E a representação que eu boto aqui entre chaves, o zero no meio, à direita os positivos e à esquerda os negativos. Beleza? Esse diagrama aqui é chamado diagrama de Venn. Eu consigo responder. Venn é um matemático que representou dessa maneira aqui. Certo, pessoal? Aí agora vamos lá, um exercíciozinho. Observe os números abaixo. Quais desses números pertencem ao conjunto dos números inteiros? Menos 2, 2,5, 16 e 2 terços. O menos 2 pertence? Pertence. O 2,5 não pertence. Por que, Vivian? Porque, digamos assim, o 2,5 é um número quebrado. E aqui eu estou tratando só de inteiro. O 16 pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence, sim. E 2 terços? 2 terços não pertence, porque não é um número inteiro. Beleza? Se eu dividir Beleza. 2 por 3, não vai dar um número inteiro. E agora, para resolver essa situação, como é que eu vou fazer? Veja essa historinha aqui. Mariana viajou com sua família para o Chile e no dia 3 de julho de 2018 experimentou uma temperatura de menos 3 graus Celsius. Pedro precisava de uma TV nova. Pesquisou e encontrou uma TV de 40 polegadas por R$ 1.133,90. Ele negociou e conseguiu comprá-la em 5 vezes sem juros. Paula está no 8º ano. Em sua classe há 30 alunos. As meninas correspondem a 2 terços da turma. Dessa quantidade, 20% usam óculos. Esses números, pessoal, não estavam previstos nos números inteiros. Beleza? Aí os números nacionais são utilizados em várias situações do nosso dia, inclusive para representar isso. Beleza? Aí eu tenho aqui alguns exemplos. Beleza. Porque como vai englobar tudo, 3 é racional? É. 2018 também. Menos 3 também é. 40 também. Número com vírgula também é. 2 terços também. 20% também.
Todos esses números pertencem ao conjunto dos números racionais. Os números racionais podem ser positivo ou negativo. Beleza? E ele pode ser escrito como? Aí eu vou para a definição agora. Todo número racional é o resultado de uma divisão de dois números inteiros, sendo o divisor, que é a parte de baixo, diferente de zero. Ou seja, todo número racional ele pode ser escrito na forma de fração, de A sobre B, onde A e B são inteiros e o B não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Por quê, pessoal? Porque não existe divisão por zero. É como se eu estivesse escrevendo assim, ó, a fração A dividido por B. Mas não tem divisão por zero. Então, esse B aqui tem que ser diferente de zero. Beleza? Eu vou utilizar a letrinha Q com a barrinha para representar isso aí, tá, pessoal? Essa letrinha vem do quociente, ó. Lembra que é a resposta da divisão? Pronto, esse Qzinho vem daí. Beleza? Aí agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai construir o diagrama de Venn, contendo o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Depois, a gente vai escrever os números a seguir nesse diagrama. Beleza? O natural vai ser o mais interno. Depois, os inteiros e os racionais englobando tudo. Na minha sequência aqui, eu tenho quais números naturais? Eu tenho 24 e tenho o 10. Coloquei aqui no conjunto dos números naturais. Depois, os inteiros são os negativos, pessoal. 17, menos 17 e menos 2. Também coloquei no conjunto dos números inteiros. E nos racionais, um número com vírgula e a fração. Pronto, construí o diagrama e coloquei cada número em seu grupo, seu conjunto. Não é fácil? Continuando. O conjunto dos números irracionais, que eu vou representar pela letrinha I aqui, contém todo número cuja representação decimal é sempre infinita e não periódica. Aí eu botei aqui alguns exemplos. Raiz quadrada de 2, botei π, raiz quadrada de 3, de 5. O π, lembrando, é 3,14, 15, 19, 26 e assim por diante. Raiz quadrada de 2, como eu mostrei para vocês, também não tem fim. Ou seja, todas as raízes não exatas e o número π são exemplos de números irracionais. Beleza? E agora, botei um exercício só com os irracionais. Qual deve ser o valor de x não negativo para que se tenha x ao quadrado igual a 7? Determine o valor aproximado desse número irracional com duas casas decimais. Aí eu vou lá, ó, x ao quadrado igual a 7. Como é que eu faço para tirar esse quadrado daqui? Eu passo como raiz. X é igual a raiz quadrada de 7. A raiz quadrada de 7 é aproximadamente 2,64. É só isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Só isso. Só. Não é Eu massa? tava colocando várias coisas. Pia, Vitor, tu fala só isso, mas depois fica se perdendo. Cala a boca. 3 Ih, linhas só. Coitada, querido, pelo menos Bora, Vitor, eu bora, tento bora, aprender. E você? A gente já viu o π e agora a gente vai ver esse número Já de aprendi. ouro. Que não é π, é φ. Vai ser burro. Esse número de ouro, vocês vão ver como ele é bastante utilizado. Vou ter um bocado de exemplo aí para vocês verem que a matemática não é uma coisa bem abstrata. O que é o número de ouro? O número de ouro, ou proporção áurea, é um número irracional representado pela letra grega φ. Por que ele é φ? Porque pH antes lia como F. Aí a gente chama de φ. E considerada, por muitos, uma constante que representa a perfeição. Beleza, pessoal? Mas qual é o valor de φ? O valor aproximado do número de ouro é 1,618. E pode ser representada pela fração abaixo. Φ vai ser quem? 1 mais raiz quadrada de 5 dividido por 2, que dá aproximadamente 1,61, 80, 33, 9 e assim por diante. Certo? Como é que eu vou saber
Para que eu vou saber disso? Onde é que se aplica isso? Agora vamos lá. O número de ouro está presente nas relações métricas. Exemplo, em figuras geométricas, tais como o retângulo de ouro, o hexágono e decágono regular e poliedro regulares. Em inúmeros monumentos, desde a pirâmide de Quéops até diversas catedrais, na escultura, pintura e até na música. Na natureza, em animais, como na concha de Nautilus, flores, frutos, na disposição dos ramos de certas árvores. Agora vamos identificar cada um. Não só estou falando, não. Vamos botar foto para saber. Então, aqui, o Partenon é uma construção grega onde está presente isso aí. Aqui, ó, na arquitetura, ó, todo o desenho dele. Ó. Eu tenho aqui a concha, que vocês já devem ter visto no mar. Tem essa conchinha, quando o mar está seco, geralmente, aparecem essas conchinhas lá. Também está escrito esse espiral aqui, ó. Tipo um Ezinho. O Homem Vitoriano, que é a obra de Leonardo da Vinci, também está lá presente. E no Sacramento da Última Ceia de Salvador Dalí. Ele pintou utilizando esse número áureo. Beleza? O número de ouro. Tranquilo, pessoal? E onde é que a gente encontra mais? Nos espirais, ó, no retângulo de ouro. A gente vai encontrando ele. Olha, alguém conhece essa pintura aí? Como é o nome dessa pintura? Alguém sabe? Eu sei. Só... Peraí, eu sei, professor. Isso é a Mona Lisa. Mona Lisa. Olha aí, na Mona Lisa também sendo utilizado, ó, o número de ouro. Olha o espiral aqui, ó. Tudo matematicamente medido para sair essa pintura, essa obra de arte, que até hoje a gente tem. Beleza? Como é que eu vou fazer, pessoal, para construir? Eu tava com M na minha cabeça. Olha como é fácil. A partir de um quadrado, ABFE, com esse quadrado aqui do meu lado esquerdo, construir sucessivamente um retângulo de ouro conforme o modelo aqui abaixo. Ó. Vou fazer esses retângulo, até ficar bem pequenininho. Tá vendo aí? Vou dividindo. Aí, como é que eu vou fazer? Ó? Pego o quadrado, divido no meio, daqui para cá. Aí, do meio, eu faço uma diagonal até chegar em B. Aí, arrasto para cá com o compasso. Isso a gente ia fazer na sala. Ia construindo os outros retângulos. Beleza? Aí, resolvendo essa questão aí. Só para a gente ter uma ideia de como é que se constrói. Eu vou pegar o meu quadrado, o ponto médio dele aqui, vou pegar esse segmento, dividir no meio, arrastar até a diagonal aqui e traçar com o compasso. Aí daqui eu construo outro retângulo. Beleza? Era só para fazer isso, só para vocês entenderem de onde veio, certo? Agora vamos voltar para o conjunto dos números irracionais. Observe os números. 3,14, 14, 14, 4,12, 34, 510, 2π, 6,28, infinito, 1,12, 34, 90, 93. Esses números são irracionais, somente o 1 e o 2, o 2 e o 3, o 2, 3 e 4. Aí a gente vai analisar de um por um. 3,14, 14, 14. É irracional? Não. Ele é racional, porque aqui, pessoal, é uma dízima periódica. Tem um período, ele se repete. Então, as dízimas periódicas são números racionais. 4,12, 34, 510. É racional ou é irracional? É racional, porque o número tem fim. Beleza, pessoal? É um decimal exato. É por isso que ele é racional. 2π. Como o π é irracional, 2π também é irracional. E 1,12, 34, 90, 93 também irracional. Por quê? Porque é uma dízima não periódica. Beleza, pessoal? Não tem um número se repetindo. Periódica é quando tem um período, que é aquele número que se repete. Aqui não tem. Beleza? Então, qual é a resposta certa? Somente a 3 e a 4 são irracionais. Beleza? Aí, outro exercício, que também botei lá no resumozinho de vocês.
E para aqui exercício lá é exemplo. Dentre as figuras abaixo, onde encontramos o número de ouro? No celular, na Kombi, na bola, no rosto da mulher ou na concha? Vamos ver. No celular tem. Opa, se eu pegar o celular, medir aqui a base, medir a altura e dividir pela base, eu vou chegar a um número aproximadamente 1,6. Se eu pegar o rosto, o comprimento da boca e dividir pelo comprimento do nariz, comprimento da boca, dividir pelo comprimento do nariz, oxente, também vai dar 1,6. Meu Deus. A conchinha já sei que é. A gente já viu, ó. A conchinha lá do mar, ó, consegue fazer o espiral, ó. Essa daqui eu sei que é. E aí? Qual dessas figuras são? O celular, a gente pode encontrar o número de ouro no celular, você pode medir aí. No rosto das pessoas, qualquer pessoa, e na conchinha. Na Kombi não, e na bola também não. Beleza, pessoal? E agora é a hora do quiz para vocês. Vamos lá. Os conceitos do que é belo sejam inúmeros e muitas vezes pessoais. O que para mim pode ser bonito, para você pode ser feio e vice-versa. A que mais corresponde a uma ideia exata de beleza é a proporcionalidade entre os dois lados da face. Ou seja, esse lado direito é proporcional ao esquerdo. O que, na harmonização facial, aquele negócio que artista gasta bem muito dinheiro para dizer para ficar bonito, é visto como equilíbrio e simetria da forma individual de cada indivíduo. Nessa aqui, observe essa figura aqui. Foi usada a proporção áurea para fazer essa harmonização facial. Opa, usou aqui o espiral, ó, o número de ouro. Então foi sim, pessoal. Todo médico usa o número de ouro para fazer esse negócio que eles chamam de harmonização facial. Beleza? Tranquilo? Agora vamos ver só algumas operações para a gente terminar a aula de hoje. Certo? Vamos lá. Certo. Poxa, já vai acabar? É? Já vai acabar? Oxe, não gostei Peraí, tá não. acabando já. O número é esse aqui, ó. 0,45, 45, 45 é um número racional. Vemos que ele é uma dízima periódica. O período, o número está se repetindo, é 45. Pois possui um número infinito de casas decimais e o período é 45. Esse número pode ser escrito na forma da fração A sobre B, em que A e B são números inteiros, com B diferente de zero. Beleza, pessoal? Como é que eu posso escrever esse número? Posso escrever como sendo a fração 5 onzeavos. Tranquilo? Aí, um outro exemplo. Eu tenho um número aqui, ó. 3,86, 87, 88, 89, 90. Números como esse não podem ser escritos na forma de fração. Beleza? Aí, esse daqui, esse tipo de número que são os irracionais. Não tem como eu escrever em forma de fração. Beleza? Eu vou falar sobre isso. Tem aqui o... Oxe, repetir, foi? Vamos voltar. Estou aqui com os exemplos de números irracionais. Aí eu vou lá. Letra A. 3,12, 12, 12, 12. Isso aqui não é irracional, né? É racional. O 12 está se repetindo. A letra B. 3,50, 15. E aí? Aqui eu estou com 501, né? 501, 501 se repetindo. É uma dízima periódica. Então é racional. E aqui, ó. Letra C. É 3,32, 13, 21. Pessoal, esse aí estou vendo o período, né? 321. Não tem nem o que perguntar aqui. É racional. E esse que não tem dízima é o irracional. Eu tenho aqui 29, 02, 91. Não tem nem como eu fazer uma dízima aí, o número que se repete. Beleza? Então, desses daí, o único que é irracional é a letra D. Beleza, pessoal? Vou juntar os irracionais com os racionais e vou formar o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R. Beleza? Tranquilo? O R juntou os racionais
com os irracionais. Estou aqui com alguns exemplos para vocês verem como é que fica tudinho. Relembrando, eu tenho um conjunto dos números naturais, depois juntou-se com o inteiro, depois juntou com o irracional, com o racional, aí depois criou-se um outro conjunto, os irracionais, mas vou ficar trabalhando com dois conjuntos, né? Juntou os dois e criou o conjunto dos números reais. Beleza? Em uma reta numérica, podem ser representados todos os números racionais e todos os irracionais. Ou seja, pode ser representado todos os números reais em cada ponto dessa reta. Pode ser associado a um número racional ou irracional. Beleza? Tenho aqui minha reta. Tem aqui no meio o zero, para dividir para a direita os positivos, para a esquerda o negativo. E eu posso marcar qualquer número irracional ou racional nessa reta aqui. Beleza? Vamos lá. Beleza. Observe os números. 6, raiz quadrada de 6, 6,6 e menos 6. Identifique quais deles são os reais e naturais. E aí? Só tem 6, né, pessoal? Reais e inteiros. 6 e menos 6. Botei já a resposta aqui. Beleza? Por quê? Pessoal, porque os reais englobam todos os números. Tranquilo? Dos números a seguir, quais deles pertencem ao conjunto inteiro? 0 e 1, né? Racionais. 0 e 1. Racionais. Menos 4, menos 2,3, menos 1 quarto, 0, 0,6. Por que tem essa barrinha em cima aqui, professor? Porque é uma dízima periódica. E para representar o período, para não escrever ele, eu boto a barrinha em cima. E 1. Os irracionais. Só tem um, que é a raiz quadrada de 8, que não é exata. E os reais são todos. Beleza? Todos os números. Tranquilo até aí? Aí, finalizo com isso, pessoal. Eu tenho todos os números aí, ó. Eu tenho desde o mais simples, que são os naturais, os inteiros englobou os naturais, os racionais englobou os inteiros, que já tinham os naturais, criou-se um outro conjunto, que é os irracionais, e juntando todo mundo eu tenho os reais. Beleza, galera? Acabou aqui. Sim, professor. Peraí, viu? Hoje eu vou te dar. Hoje... Estão perguntando se é para copiar essa atividade todinha. Não, pessoal, essa atividade aqui é um resumo para que vocês leiam tudinho e tentem responder esses exercícios, ó. Exercícios, só são 2. Beleza? De marcar X. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Esse outro aqui são só exemplos, explicação. Estou tentando mostrar para vocês, ó. Mostrei essa questão para vocês, aqui entra como exemplo. Tá certo? Aí só precisa fazer essa parte aqui que eu vou deixar em azul. Pronto. Tranquilo? E aí? Pessoal, vou colocar de novo o link da chamada no chat. Ou vocês acham melhor colocar no grupo do Zap? Pessoal? No grupo. Tá bom. Beleza. Vou parar a gravação aqui por hoje. Hoje eu gostei da aula, professor. Hoje se concentrou, né, Vi? Aí deu certo. Hoje foi.